Sistema físico constituído por um sensor de temperatura, responsável pela leitura de temperatura atual, um cooler, no caso que é responsável pela refrigeração do sistema, e uma resistência elétrica responsável pelo aquecimento. Partindo pelo sistema mais básico, que é a nossa resistência elétrica, então dessa forma como ela está alocada na placa à disposição dos componentes, ela funciona da seguinte forma. Existe um transistor, neste caso é o nosso BC547, 548, isso depende de alguns parâmetros que é definido pelo projetista, certo? Tem uma resistência de base que vai controlar essa corrente de base para poder controlar essa corrente de saída, que vai controlar a nossa potência dissipada nessa nossa resistência. Essa resistência ela é constituída, vamos dizer assim, de valores de baixos valores, no caso, e que tem alta potência que suporte alta potência de dissipação, certo? Primeiro ponto, por que essa resistência ela é a necessidade da utilização desses componentes? Pelo seguinte fato, quando utilizamos o nosso Arduino no sinal PWM, que depois eu vou explicar o que é exatamente o sinal PWM, essa nossa corrente de base é apenas para, vamos dizer assim, controlar essa nossa corrente de saída e controlar a potência dissipada pela resistência. Por quê? Porque o nosso Arduino não tem capacidade suficiente de corrente para, vamos dizer assim, alimentar essa nossa resistência. Justamente porque o nosso Arduino está alimentado a 5 volts e temos uma outra fonte que está ligada em o GND em comum, que é de 12 volts. Dessa forma, a gente consegue controlar o sinal. Então, utilizando um determinado valor de PWM, nós conseguimos controlar essa nossa potência dissipada pela resistência. Bom, o segundo sistema que a gente falou que é o cooler, responsável pela refrigeração, ao contrário da nossa resistência, que é pelo aquecimento. Ele tem a mesma disposição física dos componentes, utilizando, primeiramente, como centro do esquema é o que? É um BC548, um transistor, canal N, e ele é ligado, no caso, saindo desse coletor desse nosso transistor, temos então o nosso cooler ligado a 12 volts, o nosso emissor desse nosso BC548 ligado ao GND e um sinal de base PWM que é responsável para, vamos dizer assim, controlar a nossa velocidade do cooler baseado na programação. Esse nosso um N4148, que é um diodo, ele simplesmente é utilizado como diodo de roda livre como proteção para, vamos dizer assim, se existirem correntes de fuga ou correntes parasitas que eles chamam, né? Se fosse um motor CC, por exemplo, ele poderia então assim causar perturbações no sistema. Então dessa forma é utilizado esse diodo de roda livre justamente para proteção. Então assim, esse nosso cooler está ligado a mais 12 volts, colocado no nosso coletor do nosso BC548 e com uma resistência de base para limitar a corrente. E depois o nosso emissor ligado a GND. Dessa forma, utilizando o pino 3 do Arduino, o PWM, a gente consegue controlar, vamos dizer assim, nossa rotação, né, desse cooler. Tudo bem. Agora, como eu falei antes, a resistência elétrica, no caso essa resistência, ela é controlada pelo pino 11 do Arduino, que é um sinal também PWM. Da mesma forma que o pino 3, que também é um sinal PWM. E esse sinal PWM, qual que é a função dele? Então, assim, na programação, nós conseguimos ajustar uma coisa chamada tensão média, né, aplicada à base desses nossos transistores. Então, assim, o PWM é o seguinte: nada mais do que uma onda quadrada numa frequência de aproximadamente 490 Hz em algumas portas do Arduino, né? Poucas pessoas assim, vão atrás para saber qual que é a frequência de chaveamento do nosso PWM. Então assim, ela é 490 Hz e em outros pinos ela pode chegar até 1 kHz. Então assim, para ter certeza disso, seria melhor pegar um osciloscópio e medir a saída dele para ter a certeza específica, né, do que está acontecendo. Então, muito bem, o sinal PWM é o seguinte: se a gente imaginar um gráfico de tensão em função do tempo, temos um sinal de onda quadrada que ele tem um determinado tempo de duração. Esse tempo de duração a gente chama de Duty Cycle. O Duty Cycle é o seguinte: se a gente tiver, por exemplo, uma onda quadrada em que metade do tempo ele fica ligado
e metade do tempo ele fica desligado, nós temos então uma tensão eficaz final de 50%. Ou seja, se ele ficar 50% ligado e analisar uma tensão de entrada de 5 volts, aproximadamente teríamos então 2,5 volts de tensão eficaz. Se a gente variar essa tensão na resistência elétrica ou no cooler, a gente vai alterar potência dissipada ou rotação do cooler. E o duty cycle seguindo os outros 5 volts, vamos supor 5 volts também de entrada, da mesma forma que a onda anterior, só que vamos diminuir esse tempo que ele fica ligado e deixar mais tempo desligado. No final disso, nós teremos uma tensão eficaz de aproximadamente 25%, vamos supor, conforme está esse gráfico. E vamos dizer assim que a gente está deixando pouquíssimo tempo ligado e algum tempo, um bom tempo desligado, pouquíssimo tempo ligado e muito tempo desligado. Então nós teríamos uma tendência de duty cycle tendendo a zero, ou seja, a porcentagem desse duty cycle tenderia a 0%. Então assim, dessa forma, o Arduino ele tem alguns valores de saída PWM. E esses valores variam de 0 a 255 valores que a gente consegue intercalar. E desses valores de 0 a 255 são 256 valores. Então essa é a nossa resolução máxima, né, do nosso sinal PWM em função, vamos dizer assim, da quantidade de bits, né, de saída do nosso Arduino. Então dessa forma, utilizando esses nossos valores, se a gente escrever lá no Arduino do 255, ele vai ser praticamente quase 100% da nossa tensão, que é para sair na base do nosso transistor e girar quase 100% esse nosso cooler, ou esquentar quase 100% essa nossa resistência. Então dessa forma, assim com o pino 11 e o pino 13 do Arduino, nós temos então o controle da nossa velocidade do cooler ou da nossa resistência elétrica, ou seja, potência dissipada. Então assim, dessa forma então eu expliquei como é que funciona o nosso resistência elétrica, que é para esquentar, e o nosso cooler, que é para esfriar. E temos aí o nosso sensor de temperatura. O nosso sensor de temperatura, eu na verdade esqueci de escrever aqui, mas ele é um DB18B20. Então esse sensor DS18B20, esse sensor de temperatura, ele basicamente utiliza uma comunicação one-wire, que é com um fio só, certo? E você liga ele, ele tem 3 pinos, um vai no mais 5 volts, um vai no GND, no caso 0 volts, e ligado no pino 7 do Arduino, no nosso caso, com um resistor de pull-up. Esse resistor de pull-up é para simplesmente a gente garantir que se não tem sinal de entrada no nosso Arduino, porque é uma comunicação on-wire, então ele tem certeza que não está chegando nada, vamos dizer assim, ele não está dizendo que é tipo sinal nível lógico alto ou baixo, né? Ele não se confunde. Então basicamente esse nosso resistor, ele é o resistor de pull-up. Então assim, dessa forma, esse nosso sensor de temperatura, ele pode colocar, vamos dizer assim, até não só um sensor no mesmo pino de comunicação, justamente porque ele tem um endereçamento em função do tipo de comunicação on-wire que ele utiliza, e são múltiplas as aplicações. Então dessa forma a gente fez a ligação desse sensor no pino 7 do Arduino, juntamente com o pino 3, que vai girar o nosso cooler, que daí já é uma saída, não mais uma entrada, e o pino 11, que é a outra saída, para controlar a nossa potência da resistência elétrica. Então basicamente seria isso. Partindo daqui, agora a gente vai para a prática para mostrar como é que funciona o restante do sistema.